A nossa equipe de reportagem se encontra aqui no Fórum de Justiça, onde nós vamos ser recebidos pelo Dr. Duarte Henrique, juiz que preside a 8ª Zona Eleitoral da comarca de Coroatá, que habita outros municípios aqui das proximidades, como por exemplo o município de Peritoró. Nós vamos conversar com ele a respeito das eleições 2024, eleições municipais, e que realmente estão trazendo algumas modificações em todo o processo eleitoral. E o juiz fala exatamente sobre esses assuntos, no que tange as mídias veiculadas nas ruas, os procedimentos que os candidatos devem adotar, medidas para evitar multas mediante a justiça eleitoral, e também no que tange as mídias sociais, que no tocante geram muita polêmica quando se tornam abusivas, ou seja, buscam ofender lados partidários, lado A ou lado B. Nós conversamos com o Dr. Duarte, ele nos deu algumas informações sobre as eleições deste ano. Bom dia, realmente estamos agora há poucos dias, podemos dizer que estamos a poucos dias do pleito, que acontecerá no dia 6 de outubro próximo. Então, sabemos que os candidatos estão aí a todo vapor, fazendo as campanhas, o período é propício para isso, para que eles realmente possam apresentar as suas ideias, possam apresentar os seus projetos e que, assim, a população possa escolher o melhor candidato, aquele que atenderá o melhor anseio da nossa população. Lembrando que a 8ª Zona ela abrange os municípios de Coroatá e de Peritoró também. O senhor tem a informar algo que vai acontecer de diferente nesse ano nas eleições de 2024? Não, basicamente as regras elas são as mesmas da última eleição e assim, novidade não teria assim uma grande novidade. Dessa vez não podemos soltar fogos de artifício, é uma situação assim diferente da eleição passada. E hoje nós temos mais a questão de internet, que certamente tem uma força maior hoje. Então, e foi divulgado com bastante antecedência o que pode e o que não pode dos candidatos em relação à grande rede. Doutor Duarte, nós sabemos que há diversas situações que são encaradas como crime eleitoral, entre elas divulgação de fake news e outras situações. Há também questões envolvendo a própria veiculação das mídias com os carros de som, os tradicionais carros de som. Como a Justiça Eleitoral tem buscado crivar todas essas situações? Nós fizemos uma reunião no dia 15 de agosto, um dia antes do início do período eleitoral. O período eleitoral começou no dia 16 e foi explicado todas essas situações. Os candidatos sabem que hoje não pode mais carro de som ficar rodando pela cidade de forma aleatória. Os carros de som eles só podem ser utilizados conjuntamente com caminhadas, passeatas, como apoio, como um carro de apoio. E até 80 decibéis, não pode passar desse quantitativo aí. No que se refere às redes sociais, nós falamos da mídia de carro de som, vamos agora a um outro ponto que talvez gere muita polêmica, porque ambos os lados partidários, ou 3 lados partidários, a depender do município, costumam divulgar informações temerosas, informações muito ofensivas a candidato A ou B. Como a Justiça Eleitoral encara essas situações nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp? A propaganda eleitoral na internet ela é permitida, mas ela tem os limites dela. Então realmente não pode ter fake news, não pode ter aquele disparo em massa, aquela quantidade, aquela contratação de disparo em massa. E assim, não pode ter nenhum tipo de ofensa. A gente tem recebido várias representações nesses sentidos aí. A gente não pode comentar porque ainda são processos que estão tramitando, mas a gente tem recebido. Então a gente está atento, comunicou, a gente tem determinado a retirada, tem determinado que não pode esse tipo de situação, principalmente um ofendendo o outro, atacando o outro. Na verdade, o momento é para que os candidatos possam apresentar os seus projetos, possam apresentar as suas ideias, para que realmente a população possa escolher o melhor. Uma última pergunta, apenas para finalizar esse assunto, ainda falando a respeito de redes sociais, no que tange a administradores e usuários dos grupos, principalmente da mais usada das plataformas do WhatsApp, a que tipo de leis eles estão sujeitos dentro do período eleitoral?
A mesma legislação, da mesma forma, eles não pode ter, não pode ficar divulgando fake news, tudo isso será, se estando comprovado, será apurado e determinado que seja retirado e as consequências jurídicas serão aquilatadas com o desenvolvimento do processo. Tanto para desenvolvedores, administradores, quanto quem publicar. Exatamente. E quem ficar repassando também. Com relação às sessões, né, terá assim, alguma alteração? Vai ser divulgado, então, onde essas sessões, os eleitores poderão se dirigir a algumas sessões que mudaram de lugar, algo do tipo? Sim, a gente vai estar fazendo todo esse levantamento. Teve algumas sessões que foram aglutinadas, né, elas foram reunidas, isso aconteceu realmente, mas isso será divulgado no momento oportuno. Mas a gente não teve nenhuma alteração significativa de locais de votação.